Olá, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem? Olha, desde já quero te agradecer por teres aceito este desafio, 7 bases de sucesso, onde nós vamos decompor o teu mindset, a tua experiência de vida, e também vou enquadrar aqui as pessoas que nos estão a ver, como é que esta live vai funcionar, porque existe sempre pessoas novas a aparecer. Quem já nos acompanha há mais de 200 programas percebe como é que funciona, quem não acompanha é este enquadramento. Esta live é uma live que vai funcionar em duas partes. Uma primeira parte onde nós vamos abordar temas como autoconhecimento, propósito de vida, disciplina e trabalho de equipa. E depois, após um curto intervalo de 1 minuto, vamos abordar outros 2 temas, neste caso 3 temas. São eles o seres uma referência dentro da tua área, o networking e o foco. É uma live que as pessoas vão poder interagir connosco se assim o entenderem. É uma live que, se nós acharmos que é pertinente alguma questão que é colocada nos comentários, vamos poder puxá-la para dentro da própria. E depois é uma live que vai existir pessoas que te conhecem a ti, outras que me conhecem a mim, outras que conhecem os dois e outras que não conhecem nenhum dos dois, e então aqui estamos mais à vontade. Para enquadrar também as pessoas, o Bruno Lacerda é alguém que eu já acompanho o trabalho dele há algum tempo, principalmente nas redes sociais e à distância. É alguém que eu achei que seria uma mais-valia para trazer o mindset dele e a experiência dele para as pessoas que nos acompanham. E é aqui que vai entrar a primeira base do sucesso, principalmente para quem não te conhece, Bruno. Quem é o Bruno Lacerda? Olá, vamos lá. Obrigado pelo convite, Alexandre. Bruno de Lacerda, falo direto do Brasil, Belo Horizonte. Minha formação principal é marketing, mas eu vim da área financeira, trabalhei durante muito tempo em bancos, não era satisfeito, não era feliz com o que eu fazia, não tinha propósito,
apenas trabalhava para receber o salário no fim do mês. E em 2012 para 2013, eu resolvi seguir o sonho, quero empreender e trabalhar com essa minha paixão, que é marketing. E daí eu comecei a trabalhar com marketing digital. Aqui no Brasil ainda era incipiente, muito novo. Poucos profissionais trabalhavam com essa pauta específica. E daí eu comecei especificamente com redes sociais, fazendo a gestão. Depois eu transitei, fui para outras áreas, até chegar num nível, 2, 3 anos atrás, dentro da temática transformação digital, que hoje é tão falada e as empresas aí precisam muito de inserir os seus negócios no ambiente digital, que nada mais é do que ter a mentalidade, o mindset digital, ou seja, você pensar o seu negócio para a internet, mas de uma forma humana. Eu estudo muito também o comportamento do consumidor, vários estudos dentro da área aí de neuromarketing, experiência do usuário. Não sou da área de TI, tecnologia em si, sou muito mais voltado, centrado no ser humano, e hoje eu atuo dentro dessa área, né, de justamente trabalhar o mindset digital dos empreendedores e das pequenas e médias empresas. Olha, como é que nasce essa tua paixão pela área digital, se assim se pode chamar? Ou pelo marketing? Pelo marketing. Na verdade, começou pelo marketing. Num curso de graduação, eu tenho 2 graduações, formações base. Formei primeiro em publicidade e propaganda, então eu sou publicitário. E dentro do curso de publicidade, Alexandre, eu apaixonei pelo marketing. E daí eu fiz novamente uma outra graduação, um outro curso de marketing, mais 3 anos estudando. Então eu tenho 2 formações, publicitário e mercadólogo. E aí veio a minha paixão do marketing justamente em 2002, quando eu fiz o curso de publicidade e propaganda. Como eu estava na área financeira, não tive a oportunidade de trabalhar diretamente. Aí em 2012, 2013 eu resolvi. E na faculdade, Alexandre, em 2012, quando eu resolvi voltar para a academia novamente, fazer uma outra graduação, a gente já percebia que o marketing já seria aí o caminho digital. Hoje já não é tão digital, o marketing é um só, não tem como dissociarmos, diferenciarmos o que é o marketing digital e o que é o marketing offline, aquele marketing tradicional. E na faculdade, na academia, já percebemos que todo e qualquer profissional que queria na época ingressar para o marketing, tinha que ter um conhecimento de digital, só que, como eu citei, era tudo muito novo. Poucos profissionais e poucas empresas, especificamente no Brasil, tínhamos algo sólido dentro dessa área. Então, foi mais para seguir tendências e cenários que a academia já nos apresentava, e eu comecei a trabalhar especificamente com mídias sociais, hoje a profissão aí, né, do social media. Olha, e como é que tem sido essa experiência? Era o que tu esperavas? Superou muito as tuas expectativas? Ou está muito aquém daquilo que tu imaginavas? No começo até hoje é complicado, mas no começo foi muito mais por justamente as empresas não terem a maturidade, não entender de fato o que era o marketing digital. Então, no começo foi difícil, mas hoje eu posso falar que valeu a pena, e a dificuldade foi uma dificuldade como todo início de carreira, como tudo era muito novo, inclusive, para mim, Bruno de Lacerda, a dificuldade foi justamente mostrar valor e a empresa entender o que era o marketing digital e, principalmente, valorizar. Porque, Alexandre, as pessoas trabalham hoje o marketing digital, ele é acessível a todo profissional, a qualquer empresa. Então, não é uma área que exige muita técnica. Qualquer profissional não tem uma barreira ali contra novos entrantes, que você precisa de ter formações específicas,
certificações específicas. Lógico, algumas empresas exigem certificação em Google, certificação em outras áreas específicas, mas não é obrigatório. Inclusive, para se trabalhar com marketing, não exige você ter um diploma, não exige uma formação. Ao contrário de outras áreas que você tem que apresentar o teu canudo, o teu diploma, né, que você é formado nessa área específica, o marketing não exige. Você tem hoje, trabalhando na área de marketing, engenheiros, biólogos, sociólogos, dos mais diversos profissionais, perfis, hoje atuam com marketing, porque justamente não é necessário uma formação. Então, o maior desafio é mostrar valor para essa área aí, que ainda é um pouco confuso para muitas empresas. Olha, recentemente tu tiveste uma experiência TEDx, que é algo que nós, principalmente, não sei aí no Brasil, mas nós cá em Portugal, damos muito valor a este tipo de conferências a nível mundial. Como é que foi para ti essa experiência e como é que surgiu também o convite? Aqui no Brasil também é muito valorizado, tá, Alexandre? Não é à toa que quem participa de um TEDx, essa conferência, e eu tinha também um sonho de palestrar no TEDx lá em 2002, quando eu fiz publicidade, conheci o TEDx, professores na academia indicavam, assisti vários TEDx, vários me marcavam, como o Golden Circle de Simon Sinek e outros mais, que foram os clássicos ali, e eu tinha um desejo, um sonho de palestrar, só que ainda não estava preparado, estava engateando, começando a minha carreira profissional de fato dentro dessa área de speaker, palestrante, conferencista. E daí esse sonho ficou bem longo. E há uns 3 anos, 4 anos, com essa carreira, eu não me defino, não autitulo como um palestrante profissional, mas já palestro há mais de 5 anos. Hoje já faz parte do meu negócio, já é um business, já consigo rentabilizar palestras, mas não é ainda o meu principal negócio. Mas eu queria sim, e eu vi que eu tinha condições de participar de um TEDx, de uma edição específica. E o convite veio através de um amigo, sempre tentei algumas edições, mas nunca concretizou, e neste ano foi uma das principais fatos que aconteceram em 2020, o ano passado, viramos o ano. No ano passado, recebi o convite de um grande amigo, Rafael, que já acompanhava as minhas palestras, e me fez o convite para justamente trazer um tema que o TEDx, nessa edição TEDx Cotemig, essa conferência iria apresentar, que seriam as tecnologias centradas no ser humano. E ele já acompanhava uma palestra na qual eu faço a metáfora, a analogia, a comparação entre o Star Wars, o universo Star Wars, no qual também eu sou apaixonado, eu sou fã, com os perigos das tecnologias emergentes. E ele era um curador, um dos curadores do evento, e daí ele falou: Bruno, sua palestra tem total sinergia, muito fit com o tema específico desta edição. E aí ele fez o convite, deu certo, foi aprovado a palestra, e foi uma experiência incrível, né, Alexandre? Todo mundo que participa de um TEDx é um marco, e a gente utiliza até esse TEDx Speaker, esse nome aí, como realmente um feito, um marco na carreira de qualquer profissional que gosta de compartilhar conhecimento e conteúdo. Olha, e o que é que sentiste quando subiste a um palco TEDx para falar para as pessoas? O tema ou o sentimento? O sentimento. Foi igual a outro tipo de palcos ou foi diferente? Diferente, sem público, mas a preparação do TEDx é diferente. Então, envolveu vários sentimentos. Primeiro, de realização profissional, concretização de um sonho, algo que há 20 anos atrás era muito distante,
e tornou realidade. É aquele menino, aquela criança que vislumbra ser um jogador de futebol e depois de 20, 30 anos ele consegue concretizar. A gente sabe que o TEDx, eu brinco, é como se fosse um atleta de futebol conseguiu uma convocação para a sua seleção nacional. É algo assim muito forte para quem conhece o TEDx e sabe, assim como você, a importância que tem. Então, foi realização de um sonho, realização profissional. A preparação é diferente pelo formato do evento, um evento de 18 minutos, onde você não apresenta, eu não levei sequer um slide. Você tem que contar um pouco da sua história, mas trazer a sua história para dentro de um contexto. Então, é muito diferente de uma palestra para 5, 10 mil pessoas. Tem aquele frio na barriga que a gente chama, tem um público muito grande. Sim, com certeza. Mas muitas vezes você irá fazer aquela palestra tradicional, aquela palestra que já está na sua zona de conforto. Quando você vai para um TEDx, ela te tira totalmente da zona de conforto e a forma de você apresentar, se posicionar para um TEDx, para uma palestra que não teve público devido à pandemia, mas era ao vivo, com câmera, você estava ali presente, é muito diferente porque você sai da zona de conforto e ali você tem que ser você mesmo, sem um slide, sem uma projeção, e você tem que realmente algo mais genuíno, verdadeiro, para as pessoas sentirem você conectar ao público, que é o principal objetivo do TEDx, é criar essa conexão e você entregar algo de novo que realmente irá fazer diferença na vida das pessoas. Então, existe uma certa responsabilidade no TEDx de você fazer uma entrega, fazer uma palestra diferenciada e realmente impactar as pessoas. Então, existe uma certa pressão, uma responsabilidade, que para quem gosta, isso é maravilhoso. Olha, ao longo da tua vida existiram momentos de autodescoberta que tu possas partilhar connosco, sejam elas de índole profissional ou pessoal? Muitas, muitas. Uma das principais descobertas é justamente ser um autodidata. Hoje eu me defino como autodidata. Eu não acredito muito na academia, na formação tradicional. Eu acredito que esse mundo, principalmente na área que eu vivo, algumas áreas são técnicas, ainda precisa daquela formação tradicional, conhecimentos, outras eu já não acredito. Acho que é um modelo de academia falido. A educação não consegue acompanhar, principalmente quando eu falo de Brasil, que isso é uma coisa que nos preocupa bastante enquanto professores. Nós estamos no Brasil em 84º lugar, 84 no ranking mundial de educação. A gente sabe que os nossos governos aqui não têm interesse com a educação. Então, imagine como que são as escolas, as academias tradicionais aqui do Brasil, com esses níveis, com esses rankings aí. Então, a academia tradicional, não acredito. Uma das minhas descobertas foi justamente ir atrás do conhecimento. Eu não espero, hoje eu tenho formações, especialização, pós-graduação, mas a minha principal formação e a descoberta, Alexandre, que eu não preciso sentar, ir para dentro de uma sala de aula, ou mesmo sentar no computador, no modelo online, EAD, e esperar que o professor traga algo. Né? Hoje eu tenho acesso à abundância, à informação, lembrando que informação não é conhecimento, informação todos nós temos. O grande segredo de um profissional é pegar essa informação e transformá-la em conhecimento. Mas hoje eu tenho acesso à informação e, com isso, eu posso transformar em conhecimento. E eu estudo muito, sou uma pessoa curiosa, que gosta de pesquisar. Tem um ditado americano, eles falam muito, né, que hoje um profissional tem que ser lifelong learning, ou seja, um eterno aprendiz. Então, eu estou sempre aprendendo, sou professor, dou cursos, ministro cursos pelo Brasil, praticamente todo. E aí, o Brasil é um país muito grande. Provavelmente tem um projeto com um amigo aí, vamos chegar em Portugal, mas eu sou esse eterno aprendiz.
faço cursos, estudo, é o que a gente brinca, a gente afia o machado, precisa afiar o machado, se atualizar, tem hora que tem que colocar o boné de aluno, estudante, sentar na cadeira, mas essa minha descoberta é que eu não preciso que um professor esteja ali do outro lado trazendo a visão dele, né? Eu posso trazer a minha visão, beber de várias fontes, várias referências, e com isso trazer algo que eu acredito que faz sentido. Posso estar errado, posso estar certo. É com isso que eu trago o aprendizado. Não é para todas as pessoas, inclusive no Brasil aqui, professor, já tentamos implementar sala de aula invertida, não funciona. O mindset do aluno, particularmente aqui no Brasil, Alexandre, ele quer sentar e ele vira para o professor e fala: eu paguei para você me ensinar. Eu quero que você me ensine, eu estou te pagando, principalmente as escolas particulares aqui no Brasil. Isso é uma nossa realidade, do aluno brasileiro sentar na cadeira, ficar na zona de conforto e o professor transmitir o conhecimento e não ele buscar o conhecimento para justamente gerar essa massa crítica e abrir um pouco as suas oportunidades de conhecimento. Seu áudio não está ligado. Falaste em transformação. Existiram momentos ou pensamentos na tua vida que transformaram a tua vida para sempre? Sim, pensamentos, nossa, pensamentos são vários, né? Várias coisas transformam. Uma das coisas que mexeu bastante, né, e que mexe, é que justamente você, baseado num livro, O Poder do Hábito, que tudo é questão de hábito e disciplina. Quando você coloca algo como disciplina, você consegue ter foco, você consegue traçar objetivos e não basta sonhar. Temos que executar o sonho, porque senão fica só no universo do sonho, e quando você não coloca isso como hábito, um objetivo, dia a dia, pequenos passos para você alcançar aquele sonho específico, você nunca irá concretizar. Então, O Poder do Hábito é um livro que marcou muito. Eu sou uma pessoa disciplinada porque eu vim do esporte, já fui atleta amador de futebol, natação, ultimamente maratona, já disputei corridas de carreiras de 42 quilômetros até 70 quilômetros. Então, a corrida, o esporte me trouxe muita superação de acordar todos os dias, 5 horas da manhã, sair para treinar sozinho, com chuva, com sol, fazer treino de 30 quilômetros no meio do mato, sozinho, sem ninguém, trabalhar a cabeça, mente forte, preparado para isso e ter essa disciplina, mirando uma prova, uma carreira daqui a 6, 7, 8 meses. Esse hábito, essa disciplina me ajudou a traçar objetivo, resiliência e justamente buscar, né, ser algo, o hoje melhor do que o ontem e o amanhã melhor do que o hoje. Olha, pegando no propósito de vida, tu és uma pessoa que já encontrou o seu propósito, ainda anda à procura ou tem vários propósitos na vida? Tem vários propósitos, tenho vários. Mas o principal propósito, quando a gente busca um propósito, naturalmente a gente quer deixar um legado. O principal propósito, justamente dentro daquele tema, daquele número estatístico que eu trouxe, que o Brasil é um país com níveis de educação muito baixo, o meu propósito principal são vários, mas ele acaba que desmembra, ele vai permeando outras áreas. O principal é justamente transformar pessoas / empresas através da educação. E quando eu falo educação, não é educação tradicional, não é? Que seja uma educação através de cursos livres. E, naturalmente, esse meu propósito, eu irei trabalhar, deixar um legado que é justamente ter contribuído, ajudado as pessoas a se tornarem melhores naquilo que elas fazem. Então, meu propósito seria trabalhar a educação para justamente fazer as pessoas se tornarem melhores naquilo que elas buscam. Olha, Bruno, a próxima questão que eu te vou colocar
visa ajudar algumas pessoas que estão a passar por uma dificuldade atual, mas que tu já passaste, tu já superaste, tu tomaste uma consciência e com algumas dicas tuas estas pessoas também possam tentar superar o momento atual delas. A questão nunca tem como objetivo colocar os meus convidados numa situação delicada, por isso é que eu digo que seja algo do passado, superado e ultrapassado, e que seja algo que tu possas partilhar, que não haja problema algum em o fazer. E tem dois propósitos esta questão. Primeiro, quebrar o mito de que as pessoas que têm sucesso não têm problemas, e segundo, acabar por dar uma luz a quem está a passar neste momento por isso, para também eles tentarem superar o seu momento atual. Qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E qual foi a tomada de consciência desse momento? Que dica é que tu darias às pessoas que estão a passar por isso neste momento para elas também tentarem superar o momento atual delas? E volto a referir, passado, superado e ultrapassado, e que tu possas partilhar. Passado, perdas familiares muito grandes. Perdi minha mãe, ainda jovem, com 22 anos de idade, e meu pai há 5 anos atrás. Hoje eu tenho 40 anos de idade, então com 36 anos eu não tinha pais, né? Já são falecidos. Então, uma superação foi justamente superar isso, e essa superação me tornou independente e resiliente. Aqui no Brasil, a gente chama que ajudou a criar casca, aquela pessoa casca grossa. E principalmente dois livros que me ajudaram muito, eu trago muito a teoria para a prática, tá, Alexandre? Foi justamente o Antifrágil, do Taleb, como você não ficar de vitimismo, minha vida é péssima, minha vida é ruim, o outro tem os pais, eu não tenho, eu vou questionar alguma coisa, o mundo por ter perdido os meus pais. Não, é como você sobreviver no caos e com isso você se tornar mais forte. Um conceito muito interessante, Rocky Balboa. A pessoa não é mais forte porque ela bate muito. É o tanto que ela aguenta apanhar que a vida, para algumas pessoas, a vida será mais dura, ela irá apanhar mais. Até onde você está disponível a apanhar, a ter perdas na sua vida, a não conseguir realizar os seus projetos, sonhos, e você superar e transformar isso como um motivo, uma motivação para você conseguir justamente ter uma vida melhor. Existem duas opções: ou você vai reclamar da vida o tempo todo, por que aconteceu isso comigo, ou você vai entender que isso faz parte para algumas pessoas, né? E você vai usar isso como uma motivação de vida para você mostrar para você mesmo e para essas pessoas, no caso dos meus pais, questão de honrá-los e mostrar que eu posso sim conquistar os meus sonhos, por mais que eu tive perdas aí grande. Então essa superação me ajudou muito, me deixou tornar resiliente, independente, aguentar pressão. Trabalhei em área financeira, muito pressão por metas. Hoje, no empreendedorismo, eu sou dono do meu próprio negócio, então todos os dias eu tenho que estar fazendo algo, eu não tenho um salário, eu não tenho nada certo, então, ou seja, eu preciso de fazer as coisas acontecerem. Então, essa certa independência aí também me ajudou muito de buscar ir atrás dos meus sonhos e objetivos, porque todo mundo pode conseguir. Pode demorar, para alguns vem mais fácil, sim, para outros vão ter mais dificuldade. O caminho, o percurso será um pouco mais duro, mas se você não ficar se prendendo, esquecer um pouco o passado, tirar disso como aprendizado e tentar construir o seu futuro, um futuro melhor, você irá conseguir. Agora, não é fácil, como você citou. O tempo todo é desafios. Nós somos movidos o tempo todo por justamente desafios. Tem hora que dá vontade de desistir, jogar tudo para o alto, não consigo, não vou dar conta, mas no outro dia
é o que a gente brinca, já é outro dia, amanhã vai ser um outro dia, você já volta com garra, motivação. As pessoas não entendem, veem em redes sociais o tempo todo você produzindo ali conteúdo, mas não vê os bastidores, não vê o que está acontecendo com a sua vida. Então, ou seja, você tem que... Não precisa estar bem o tempo todo. Nós somos seres humanos. Então, achar que a vida, você tem que viver aquela mesma vida ali de 365 dias do ano, isso não existe. Então, vai ter dias que você estará triste, vai ter dias que você acha que as coisas não irão funcionar. Respeite esses dias, faz parte. Não tentem, né, ser o super-homem, a Mulher Maravilha, de achar que você tem que dar conta de tudo, de fazer tudo, que você é perfeito, tem que viver uma vida como o do colega, a vida da sua família. Cada um tem a sua vida, o seu momento. O importante é você respeitar o seu momento e entender isso, que todo dia é um dia e pode ser melhor do que aquele que não foi tão bom. Olha, tu falaste em vida e acabar por prolongar a vida. O que é que tu fazes no teu dia a dia para tentar prolongar a tua vida dentro daquilo que tu, como é óbvio, consegues controlar? Primeira coisa, estilo de vida, atividade física. Eu sou um apaixonado por atividade física. Até hoje eu corro, vou para academia, procuro cuidar do meu corpo para justamente corpo são, mente sã. Isso é muito importante. Eu gosto de fazer atividade física pela manhã, então eu acordo cedo, 6 horas da manhã eu já estou de pé, saio para fazer minha atividade física. Depois a cabeça já está arejada, novos pensamentos, estou com o corpo um pouco mais leve e daí sim, de fato, eu começo o meu dia. Procuro levar uma vida saudável, isso ajuda muito. O nosso corpo influencia muito na nossa forma de pensar, na mente, né, humana. Procuro dormir cedo, tentar me alimentar bem também. Então, ou seja, eu tento cuidar do meu corpo, porque isso tem um impacto diretamente aqui na mente, ou seja, eu consigo mais oxigenação aí para o meu cérebro, porque justamente eu evito intoxicar o meu organismo. Então, seria a primeira dica: atividade física ajuda muito e ela lhe traz competitividade. Quem pratica atividade física com frequência é competitivo com ele mesmo, não precisa ser uma competitividade a nível de premiações, de viver disso, tá? Mas é competitivo com ele, de se tornar melhor, de conseguir atingir objetivos. Então, atividade física aí seria algo que é fundamental e me faz extremamente bem para conseguir produzir mais durante o dia. Olha, tu tocaste também há pouco no tema disciplina e que também acabas por treinar, e quem fala treinar estamos a falar já algo que é duro, porque estamos a falar 42 km, 60 km, 70 km, que já é ultramaratonas. Quais são as principais dicas que tu darias às pessoas que estão a pensar seguir também esse percurso que tu já fazes há algum tempo? Primeira coisa, comece devagar. Tudo na vida existe um começo. Cheguei a correr 42, 70 quilômetros, não foi de um dia para o outro. Eu não acordei e falei, amanhã eu irei correr 70 quilômetros. Eu comecei, sempre começa, é um ditado que eu utilizo muito, sabe, Alexandre? Comece pequeno, mas pense grande. Então, comece pequeno, comece com 2 quilômetros, isso já é uma conquista. 2 quilômetros, para quem nunca fez nada, é muito. 70 quilômetros, para quem corre 150, é pouco. Tudo na vida é relativo. Para alguns pode ser muito, para alguns felicidade é dinheiro, para outros a felicidade é conseguir ter uma saúde, conseguir caminhar, conseguir andar. Então, tudo é relativo. Não queira, mais uma vez, seguir o exemplo do Bruno, que você vê correr 42 quilômetros,
e você não começar porque você acha que nunca vai conseguir correr os 42 quilômetros. E não necessariamente precisa de correr 42 quilômetros. Que eu vou contar um segredo para vocês aqui, nem é saudável. Uma vida saudável é correr 10 quilômetros. É o que hoje eu faço. Eu corro quase todos os dias de 13 a 15 quilômetros. Está ótimo, maravilhoso. Amigos perguntam, Bruno, quando que você vai correr 42 quilômetros? Eu falo, não sei se eu vou voltar a correr maratonas ou ultra. Hoje eu estou satisfeito e para a saúde é excelente. Então comece pequeno, metas mais baixas, mas sonhe grande. Eu quero disputar uma meia maratona, uma corrida de 21 quilômetros. Para alguns já é um feito, uma conquista enorme. Então, ou seja, trace objetivos que irão lhe realizar e que você irá dar conta de concretizar, porque um dos perigos no esporte chama-se frustração. A pessoa não consegue atingir aquele objetivo que ela mirou, ela se frustra, ela se sente pior que a outra pessoa e o que acontece? Ela abandona. Ela acha que aquilo não é para ela porque justamente ela criou expectativas acima do que realmente ela estava disposta ou mesmo capaz de realizar. Então, começa a seja comparar. você mesmo. Ela consegue comparar algo que muitas vezes não é dentro da realidade dela. Então, crie metas e disciplinas que você vai conseguir atingir para que você não traga essa frustração e fique decepcionado com algo que poderia ser um prazer e acaba virando um desgosto. Olha, pegando também na disciplina a nível profissional, vamos imaginar que existe uma escala de 1 a 10, em que 10 é a nota máxima. Onde é que tu te colocavas na disciplina e porquê? Já cheguei à nota 10. Nota 10. Eu sou muito caxião, muito nerd e sou extremamente competitivo. Não competitivo na vida em si, de querer ser o melhor do que os outros. Competitivo comigo mesmo. Então, eu fui sempre competitivo. Quando eu coloco um objetivo, eu busco entregar o melhor, ou seja, até onde eu posso ir, qual é o meu limite. E isso acaba que, às vezes, até atrapalha um pouco. Eu posso citar um exemplo aqui. Eu fazia uma dieta mais rigorosa e a nutricionista colocou uma meta, um objetivo de 8% de percentual de gordura no corpo. Antes de uma maratona, em 2012, ao fazer a consulta, ela puxou minha orelha, me chamou a atenção. Mas por que não consegui atingir os 8%? Eu fracassei? Ela, não, Bruno. Você hoje está com 6,5% de percentual de gordura no corpo. Você não está saudável, isso é extremamente perigoso. A nossa meta era 8%, você passou do limite. Então, ou seja, a dedicação é tanta que às vezes isso atrapalha. Né? Ou seja, eu fui além da meta que ela estipulou. E outras coisas mais, de dedicação, de deixar compromissos familiares de lado por conta do esporte. Alexandre, eu não vivo disso. Pelo contrário, a gente paga para fazer o esporte. Eu pago para correr, eu pago para comprar um tênis, eu tinha que comprar tênis todos os meses. É um investimento alto, né, de um esporte, para quem pratica um esporte de alto rendimento. Então, ou seja, eu não ganhava e tinha que pagar para viver uma vida de atleta. Será que isso realmente vale a pena? De sexta-feira você não poder sair com os amigos, confraternizar, porque no dia seguinte você tinha um treino extremamente cansativo? Será que vale realmente a pena você abrir mão da sua vida social, dos prazeres? O esporte, ele tem que estar junto com a sua vida social. Você não precisa se privar de inúmeras coisas, de praticamente viver para o esporte. Acaba que a gente fica um pouco, o que a gente chama bitolado, né? Coloca uma viseira e só segue aquele rumo. Então, por isso que eu acredito que eu já cheguei à nota 10, a disciplina, né? Até passando do ponto, por vários outros também motivos, dedicava ao extremo, até demais. Hoje eu tenho essa percepção. Hoje, a minha disciplina aí está nota 7, porque eu não estou com muitos objetivos. E quando a gente não traça objetivo,
a nossa mente nos sabota o tempo todo, né? Então, acaba que, em alguns momentos, a gente não cumpre realmente o que foi planejado, então a disciplina cai um pouco o nível, sem objetivo. Pegando numa vertente da disciplina que é o hábito, se tivesses que andar até 5 anos atrás, qual foi o melhor hábito que tu adquiriste nos últimos 5 anos e porquê? Nos últimos 5 anos, o hábito foi estudar todos os dias. Estudo. Não existe receita, é trabalho e trabalho, e é estudo. Então, hoje, faz parte do meu dia. Lógico que alguns dias a gente acaba que não tem, a gente se perde, vai fazer algumas outras coisas específicas, mas um hábito que é comum do meu dia a dia é tirar pelo menos 1 hora para estudo, que seja assistir um TEDx, que seja ler um livro, que seja assistir uma palestra, que seja podcast, vários formatos de conteúdo, mas eu paro para estudar pelo menos 1 hora dia. O ideal, a minha meta é 2 horas, mas nem sempre eu consigo, mas esse ano eu quero tentar colocar como 2 horas meta diária para estudos. Olha, e pegando também numa área que é o trabalho de equipa, sendo tu uma pessoa que trabalha direta e indiretamente com muita gente, a teu ver, quais são os prós e contras de se trabalhar em equipa? O pró é justamente você trazer mais conhecimento. Essa troca de equipe é muito importante. E muitas reclamações nesse período de home office, teletrabalho, as pessoas em casa, é a falta dessa troca com a equipe, principalmente se você tem uma equipe de alto nível, pessoas melhores do que você. Então, ou seja, você irá aprender com essas pessoas. Isso é muito importante. E eu acho a pior situação em trabalho de equipe é justamente o ruído. Se você tem uma equipe que conversa muito, que não tem muito foco, que não está alinhado com os seus objetivos, você pode ficar disperso ou mesmo essa equipe lhe puxar para baixo. Com isso, você perde muito porque a equipe não está alinhada e é uma equipe que não tem foco. Então, no meu caso particular, Bruno, eu vejo esses 2 pontos: o positivo de aprendizado dessa troca e o negativo, equipes que não estejam na mesma sintonia e acaba que estão muito dispersas e com isso você acaba também dispersando. Tu tocaste há pouco na palavra ruído e eu vou pegar nessa palavra ruído para te fazer uma pergunta que tem a ver com o feedback. Tu és uma pessoa que gosta de receber feedback dos teus superiores, dos teus colegas, dos teus clientes, e se sim, para quê? Sim, o feedback é importantíssimo. Para quê? Justamente você buscar melhorar. Eu tenho alguns alunos e alunas específicas, inclusive acho que ela até está assistindo, aqui do Brasil, a Paula, fez muitos cursos ano passado, aluna, e eu peço muito feedback, porque justamente ela acompanha os meus cursos. Então, eu acredito que o feedback nos faz tornarmos melhores. Né? Você buscar melhorar algo que você está fazendo. Agora, tem que tomar um cuidado. Existe o feedback destrutivo e existe o feedback construtivo. Tem pessoas que, infelizmente, né, trabalham com feedback destrutivo. Aí causa desânimo, desmotiva as pessoas. Agora, o construtivo é a forma como você fala, uma comunicação não violenta, saber falar de que forma para que você não atinja a pessoa, porque somos seres humanos. Então, ou seja, algum momento vai levar pelo lado pessoal. Então, o feedback é muito importante, a forma como você fala para que aquela pessoa não se sinta agredida, ofendida, e com isso ela vai realmente buscar uma melhoria e você pode tomar cuidado para não criar um complexo naquela pessoa e ela realmente travar, achar que o trabalho dela
não estava interessante e legal. Então, o feedback, quando ele é construtivo, ele é muito bom para você melhorar algo que você já vinha fazendo. Olha, com que tipo de pessoas e características tu gostas de trabalhar para que as coisas corram bem quando essas pessoas estão a trabalhar contigo e tu com elas? Eu gosto de pessoas, uma característica, por justamente eu sempre buscar performance, eu gosto de pessoas que queiram realmente fazer a diferença. Hoje, particularmente, né, eu não me vejo trabalhando em empresas específicas, porque não todos, mas a maioria das empresas querem que aquele profissional execute aquilo que ele foi contratado específico. Então, eu gosto de pessoas inquietas, e essas pessoas muitas vezes incomodam as organizações. Líderes, gestores se sentem incomodados. Tem empresas que têm o mindset, a mentalidade de profissionais que justamente querem, né, buscar ali ser aquele profissional inquieto, trazer novidade, inovação para dentro da empresa? Tem, mas essas empresas são exceções. A maioria quer o profissional para executar o trabalho. Então, hoje, dentro de equipe, seria profissionais aqueles inquietos que não se conformam com aquele modus operandi que a empresa trabalha. Ou seja, pessoas competitivas, não competitividade de querer ser o melhor, de ego, mas competitividade de buscar o melhor sempre e nunca estar satisfeito com o que faz, sempre buscando a melhoria do dia a dia. Olha, e pegando também em algo que hoje em dia cada vez, ao menos em Portugal, se fala mais, não sei se é igual no Brasil, mas vou acabar por perguntar para tu veres e para tu nos dares também a tua visão no Brasil do que é que está a acontecer sobre este tema. Achas que as empresas, principalmente hoje em dia no Brasil, também estão a apostar cada vez mais quando estão a contratar pessoas no coeficiente emocional do que no coeficiente de inteligência? Muito, muito. Fala-se muito sobre isso, Alexandre, aqui no Brasil, sobre as soft skills. Existe um ditado, a gente brinca, eu falo muito isso dentro de alguns cursos, que as hard skills, aquelas competências técnicas, são treináveis. Soft skills, competências sociais, emocionais, culturais, né, podem ser treináveis, sim, mas elas são mais difíceis de serem apuradas. Então, cada vez mais, as empresas estão preocupando, né, em justamente em trabalhar mais esse lado emocional, cultural, social, para contratar profissionais que justamente tenham mais qualidades aí dentro dessas características específicas. Isso é um movimento muito forte que já acontece aqui no Brasil. Lógico que não de todas as empresas, mas já está acontecendo sim. Olha, e antes de irmos para intervalo, quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? Antes do intervalo? Não, quais são as... Eu antes de irmos para o intervalo, eu vou fazer esta questão. Quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? Uma delas é que você não precisa hoje estudar. Por incrível que pareça, no Brasil, muita gente fala isso. Dentro dessa área específica, você tem que aprender com o dia a dia. Você não precisa saber da teoria, ter o estudo ali da base. É só você aplicar e aprender com os erros. E eu acho isso uma barbaridade, porque a teoria tem que ser aplicada à prática, né? Isso te dá um embasamento, e principalmente no Brasil a gente perde muito nisso, porque é muito fazer sem realmente a teoria. Então eu acho isso uma coisa inaceitável e que várias gerações, essa geração nova aqui no Brasil, deixa muito a desejar. Quando você mostra para eles um livro aqui, ó, desse tipo, ninguém lê, ninguém consegue. Eu mostro para alunos, professor, vou ter que ler um livro? Sim. Não, me dá um PDF. Esse é bom. É recomendado por Bill Gates. Yuval, maravilhoso. Yuval.
Já estou lendo pela segunda vez, 21 lições para o século XXI. A geração nova aqui no Brasil, principalmente, não lê. Então, ou seja, para eles, o embasamento de um livro mais denso, que seja um Kindle, um livro online também, né, mas conteúdos mais densos não tem muito valor para muitas pessoas e elas propagam isso. Eu acho um erro muito grande, um absurdo de escutar algo desse tipo. Olha, ainda bem que tocas nesse assunto, porque nós, cada vez mais na Europa, temos, para além da competitividade ser bastante alta, se nós hoje em dia não continuarmos nesse estudo contínuo, vamos acabar por ficar para trás. E quem tiver um bocadinho essa mentalidade de que não é preciso muito para se ingrar e algum dia pensar vir para a Europa, então vai-se dar mal, porque aqui está-se a começar a filtrar muito quem é bom, de muito bom, e quem é muito bom, de excelente. E quem acaba por estar abaixo destes níveis acaba por desaparecer do mercado. Aí acontece a mesma coisa. Sim, acontece a mesma coisa, principalmente questão de startups. Questão hoje de startups, elas justamente priorizam isso. Algumas empresas tradicionais, o Brasil é um mercado que por si só ele funciona de forma automática, que a gente fala por osmose. Então tem algumas grandes empresas que ainda têm o mindset, a mentalidade da década de 60, 80. Então é o profissional, comando e controle. Ela quer alguém somente para executar. Aquela pessoa mediana, equalizada ali, pasteurizada, vai atender muito bem. Essas novas empresas de base tecnológica, startups, já têm aí o mindset que justamente o nível tem que ser um pouco mais elevado desses profissionais, e não basta só executar, tem que ser alguém diferenciado para justamente conseguir continuar nesse mercado tão competitivo que hoje nós estamos presenciando. Olha, Bruno, vamos fazer então uma pausa de 1 minuto e já voltamos. E quem nos está aí desse lado a ver, que aguarde 1 minuto, que já voltamos a seguir para falar de mais 3 novos temas. Até já. Estamos então aqui de volta à conversa com o Bruno Lacerda, onde neste momento ele está no Brasil e eu aqui em Portugal. Estivemos a falar sobre 4 temas na primeira parte e agora vamos começar com o networking. Qual a importância do networking na tua área de atuação, Bruno? Tudo. Network hoje é meu pilar básico e o principal. Principalmente eu utilizo alguns canais digitais para fazer o network e ter acesso a grandes profissionais. O LinkedIn é um desses canais. Hoje eu consigo comunicar
consigo ter acesso a profissionais de todo mundo e de todos os níveis. E o network presencial, eu utilizo muito do network para o meu trabalho. Infelizmente, na pandemia, o network presencial, participo de muitos eventos, palestras, reuniões, cafés intermináveis, justamente porque o network, essa conexão, é fundamental para o meu negócio. Então, a gente até brinca, quem tem um network muito forte hoje é uma pessoa que consegue abrir portas. Então, as possibilidades aí conseguem aumentar por conta do network. Então, dos meus pilares básicos aí de estratégia do meu negócio. Olha, normalmente quando estás a fazer redes de contactos, o que é que tu procuras e quais os principais cuidados que tu tens quando alguém se quer agregar às tuas redes de contactos? Legal. O primeiro que eu procuro é se justamente aquela pessoa está alinhada com o meu propósito de trabalho hoje. Ou seja, os meus projetos, os meus objetivos realmente estão alinhados com aquela pessoa. A gente está no mesmo momento ali profissional. É o que a gente fala, vou repetir, se tem fit, ou seja, se tem alguma conexão entre o meu trabalho e dessa outra pessoa ou empresa. E o que eu avalio quando eu recebo uma proposta de parceria, alguma coisa, se realmente essa parceria irá acontecer de forma bilateral e não unilateral. Uma dica aí que o network é uma linha muito tênue, temos que tomar cuidado com isso, porque várias parcerias, infelizmente, elas visam o lado único e específico que é dela. Não é aquela parceria que a gente chama de ganha-ganha. As duas partes somam e as duas partes ganham. Então, tem que tomar esse cuidado, tem que ter uma maldade, maturidade. O tempo me ajudou muito nisso, nesses 8 anos empreendendo, para justamente tentarmos definir o que são parcerias que realmente vale a pena ou aquelas parcerias que as pessoas estão com um único interesse exclusivo de justamente pegar o seu nome, pegar a sua autoridade, ou mesmo o momento que você está vivendo, né, e usufruir disso. É uma parceria, ela tem que ser, como eu citei, os dois lados têm que ganharem. Tá? Então, fique atento, só o tempo que vai trazer essa maturidade para você tentar identificar se realmente existe um interesse por trás único ou se realmente aquela parceria é para que os dois saiam ganhando. Isso é um dos maiores aprendizados aí em network e em parcerias de projeto. Tu achas que quando se está a fazer networking devemos ter cuidado com a abordagem, com a comunicação e com a imagem? Muito, muito. Primeiro, aquele ditado, não sei se em Portugal aí vocês utilizam. Quando a oferta é boa demais, todo santo desconfia. Pobre Não é? desconfio. Todo mundo desconfia. Então, se já chegar oferecendo muita coisa, cuidado. There is no free lunch. Não existe almoço grátis. Tudo na vida tem que ter uma contrapartida. Então, se essa primeira abordagem é extremamente agressiva, lhe oferecendo 1000 coisas, você vai ganhar, sua empresa vai triplicar o faturamento, eu vou te fazer famoso da noite para o dia, você vai ficar a pessoa mais bonita do mundo amanhã. Não, cuidado com essas promessas, quando é muito, todo santo desconfia. Então, essa abordagem é a principal. Outra coisa, verificar o perfil da pessoa. Né? Dá uma olhada no Google, redes sociais, ver um pouco a procedência, o histórico, porque senão você pode acabar se envolvendo em pessoas, né, que já tem algum problema, que seja algo investigativo por polícia ou que no mercado ela não é muito bem vista, e você associar o seu nome a essa pessoa, você pode acabar trazendo problemas, tá? Então, cuidado com isso. Olhar também o histórico da pessoa, ver se tem alguém, amigos em comuns. Indicação, olha, o Alexandre é legal, posso confiar nele, você conhece, já fez algum projeto? Então, procure saber
um pouco mais sobre a pessoa. Agora, isso vai depender, né, Alexandre, do projeto, o tamanho, a grandeza. Se for uma parceria, vamos fazer uma live, vamos fazer uma série de estudos, de repente, uma pequena olhada na pessoa ali em rede social, você já consegue identificar. Agora, se é um projeto maior, algo que pode trazer um impacto grande, cuidado, porque da mesma forma que o impacto pode ser grande, a queda pode ser maior ainda por você envolver com pessoas que não será legal e que não vai trazer uma imagem interessante para o seu negócio. Olha, pegando no tema autoridade barra referência, ou seja, tu seres uma referência na tua área de atuação, algum dia imaginaste chegar ao patamar que chegaste? Superaste muito as tuas expectativas ou estás muito aquém daquilo que um dia imaginaste? Se é que imaginaste alguma coisa. Sim, tem que tomar um cuidado com isso, porque a forma como fala, Alexandre, pode tornar a pessoa um pouco prepotente. Ela achar que ela é a melhor pessoa do mundo e que ela pode tudo. Se eu falar para ti que nunca esperaria chegar onde eu cheguei, eu estaria mentindo. Lembra lá atrás do meu histórico, do meu lastro esportivo de ser competitivo? Então eu sempre busco mais. Então, claro, quando eu resolvi empreender, eu buscava algo de ser uma referência, uma autoridade na minha área, sim. Então, ou seja, eu nunca estou satisfeito, mas tem que ter uma palavra importante, humildade, saber que você tem que aprender todos os dias e não é melhor do que ninguém, né? A pessoa achar que virou autoridade, referência, que ela é melhor do que ninguém, ela está enganada. Talvez ela tenha uma responsabilidade maior porque ela não pode cometer um deslize. Porque da mesma forma, igual um foguete sobe, para ele cair é um desastre total. Então, ou seja, no meu caso específico, eu busco sempre pessoas que estão bem acima de mim. Porque eu quero ser não melhor do que todo mundo, mas eu quero ser uma pessoa que possa contribuir com as outras. E de que forma? Uma das formas é sendo autoridade e referência para que eu tenha oportunidade de justamente impactá-las. É diferente de você falar, poxa, é o Bruno de Lacerda, eu conheço, eu posso contar com ele. Da outra forma, Bruno de Lacerda, quem que é esse cara? Eu não conheço, eu não quero contar com ele. Então, essa autoridade e referência, isso é um gatilho mental do comportamento humano muito importante. As pessoas querem contar e acreditam com quem é autoridade e referência. Você pode ser um baita profissional, um profissional extremamente qualificado, mas se você não tem autoridade e referência em um outro profissional com um nível mais baixo, muitas vezes ele vai ser mais requisitado, ele vai ter mais trabalhos do que você. Por quê? Pessoas gostam de contar com quem é referência e podem acreditar. Então, lógico que eu busco isso sim, não por vaidade. Tem pessoa que gosta de ser vaidosa, por ter uma reconhecida na sua área específica. Não, é para justamente ter oportunidades de impactar e inspirar pessoas. Olha, pegando em pessoas de todo o mundo, quais são as tuas 3 maiores referências a nível mundial de qualquer área e porquê? Vamos lá. Primeiro, Ayrton Senna, que nos deixou, piloto de Fórmula 1 brasileiro. Ayrton Senna, pela dedicação. O Ayrton Senna foi um dos maiores atletas do Brasil. Ele acordava todos os dias cedo, era um muito bom corredor de 10 quilômetros, dos bons, ele fazia abaixo de 50 minutos os 10 quilômetros, abaixo de 40 minutos os 10 quilômetros. Então era um corredor, considerado um corredor atleta amador para corrida, praticava inúmeros outros esportes, se dedicava muito, era estudioso, piloto inteligentíssimo, extremamente estudioso, tinha uma técnica como poucos, tinha inteligência emocional muito forte e outras várias características. Então, para mim, o Ayrton Senna é completo, ninguém é, mas ele chegava próximo de um atleta completo.
Outra referência para mim, vamos falar em personalidade. Steve Jobs, não precisa nem de falar, eu sou fã de Apple. Steve Jobs mudou completamente o mundo. Era referência por justamente ele querer buscar tirar o máximo das pessoas. Ele era um tirano, sim, muito exigente, exigia dos profissionais dele 120% porque ele queria mudar o mundo. E foi uma pessoa que mudou o mundo, né? Então ele é um líder para muitos tirano, mas para outros aquele líder que justamente quer tirar o máximo que aquela pessoa tem, que é os grandes treinadores, os grandes desportistas, né? Eles vão no seu limite máximo ali para justamente fazer aquela entrega excepcional. Todos os grandes atletas desportivos, eles vão além do seu limite porque ele tem a mente muito forte. Então, trabalhar com o Steve Jobs tinha que ter uma inteligência emocional, uma mente forte que ele exigia, mas ele te ajudava a transformar o mundo assim como ele transformou, né? Um dos maiores gênios que nós temos aí. Agora vamos olhar uma terceira personalidade que teria aí, e que eu gosto muito, seria um escritor. Eu gosto muito de Guimarães Rosa, que é um escritor aqui do Brasil, de Minas Gerais, do estado que eu vivo, que tem uma sutileza nas suas palavras que consegue justamente transmitir algo de pessoas que a princípio são fracas, são frágeis, mas que traz uma força interior por dentro muito grande. Já li muito sobre ele, hoje eu não leio mais sobre Guimarães Rosa, mas ele nos traz uma força de coisas pequenas, de coisas triviais, e que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Seriam 3 personalidades aí que me inspiram dentro desses comportamentos específicos. Olha, e pegando no foco, que é também uma das bases do sucesso, e também foste tocando ao longo da nossa live neste tema, o foco dentro daquela escala que nós falámos há pouco de 1 a 10, onde é que tu te colocavas e porquê? E qual é a importância desse foco no teu dia-a-dia, no teu trabalho, na tua profissão? O foco hoje na escala de 1 a 10, eu colocaria 5. É uma das áreas que eu preciso melhorar, porque eu faço muita coisa, a mente criativa não para, e isso acaba perdendo o foco. É um trabalho, uma área que eu tenho que melhorar bastante. Então, acaba que eu inicio um projeto, aí eu já tenho um insight, uma ideia, já faço um outro projeto paralelo, já acho que esse já não está legal, interessante, acabo findando, terminando esse projeto, inicio um outro. Então, isso acaba que atrapalha muito, porque eu estou sempre buscando novidade, inovação, novidade, e se eu não conseguir colocar ali um centro específico, parar de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, atrapalha bastante o foco, como foi o ano passado. Fiz muita coisa e atrapalhou bastante. Então, o foco aí eu colocaria numa escala nota 5, eu preciso trabalhar, ter mais foco, ficar um pouco mais sossegado. E menos cabeça pensante, borbulhando e querendo fazer e acontecer. Tu gostas, por exemplo, em relação ao foco de planear a curto, médio ou longo prazo? Já planejei a longo prazo. Já o meu perfil dentro do profile, o mais forte é planejamento. Então, sempre gostei de planejar a longo prazo. Nesse mundo VUCA, né, esse mundo caótico no qual vivemos hoje, Alexandre, eu estou planejando a médio e curto prazo. Então, hoje eu estou tentando enxergar as coisas para daqui a 3 meses, 6 meses, e não aquele planejamento anual, baseado muito numa metodologia ágil que chama OKR, que é justamente traçar objetivos não anuais, mas de 3 em 3 meses. É uma metodologia de negócios chamada OKR, voltado para objetivos e resultados chaves, em que você consegue traçar objetivos aí de 3 em 3 meses e não aquele anual.
Então, essa metodologia OKR também mudou um pouco a minha visão para trazer planejamento, ter foco em período mais curto. Lógico que isso pode atrapalhar de alguma forma, porque me dá possibilidade de atuar com várias coisas ao mesmo tempo. Mas hoje, planejamento já é de médio a curto prazo. Olha, tu focas-te, por exemplo, em dizer não ao que te faz perder tempo, Bruno. Se eu digo não, se eu falo não para as pessoas, se eu falo não, Às coisas para as coisas que te fazem perder tempo. que fazem perder tempo, vamos lá, redes sociais. Por isso, essa semana eu estou um pouco off, né? Até demorei para te responder um pouco direct lá, porque justamente redes sociais faz perder bastante o foco. Eu preciso delas, né? Porque eu trabalho nesse universo, nesse mundo digital, mas eu tenho que ter um certo controle, tomar cuidado, porque senão ela acaba a gente desvirtuando e tirando foco. Olha, e agora vamos começar a falar de algo que tem a ver com uma parte final da nossa conversa, em que eu vou brincar contigo com algumas coisas sérias. E vamos imaginar que tu és uma equação. Terias que tirar as 7 bases que falamos até aqui e terias que acrescentar uma oitava. Qual seria essa oitava base e porquê? Porque é essa que completa o teu ADN e é essa que te faz diferente de toda a gente. Qual que seria, baseado no outro conceito, eu vou citar muito aqui o Taleb, eu citei sobre ele, que é colocar a pele no jogo. Colocar a pele no jogo, skin the game, ou seja, você arriscar realmente se você está disposto e fazer concessões. O que você está disposto a abrir mão para justamente você conseguir realizar os seus objetivos? E você está disposto a realmente colocar ali sua pele no jogo, ou seja, né, trazer riscos para aquele seu objetivo específico? Então, esse seria, na verdade, um questionamento para quem está nos assistindo aí, Alexandre. O quanto que você está disposto a abrir mão de algumas coisas, que sejam bens, materiais. Eu tenho um projeto, eu preciso abrir mão do meu carro, eu preciso abrir mão de uma viagem que eu queria fazer para a Europa, queria abrir mão da minha viagem que eu iria para a América do Sul. Enfim, abrir mão de tempo, de estar, às vezes, com seus colegas, amigos, para você estar estudando no fim de semana, de noite, deixando de assistir um seriado, uma Netflix, uma Disney da vida. Enfim, quais são as concessões, o que você está disposto a abrir mão para realmente atingir o seu objetivo e colocar a pele no jogo, ou seja, arriscar. Quem não arrisca não vai conseguir realmente trabalhar aquilo tudo. Autoridade, você conseguir ter foco, você conseguir ter um network relevante. Todas essas equações aí, eu acho que essa de concessão seria uma que complementa isso bastante, né? O quanto que você está disposto a abrir mão de materiais, de tempo, de várias outras situações específicas. Vamos imaginar que a maior empresa do mundo de publicidade chegava à tua beira e dizia-te assim: ó Bruno, vais ter hipótese de criar uma mensagem que vai estar num painel publicitário em mais de 200 países durante 8 dias seguidos, com uma mensagem tua, assinada por ti. Qual seria a mensagem que tu gostarias de passar ao mundo e porquê? Assinado Bruno Lacerda. Vamos lá, a mensagem que estará no meu livro será o slogan. Um livro, vou lançar o meu livro aí em breve. O futuro é agora, mas ele não chega para todos. Por que eu quero falar aqui? Porque o futuro é agora. Nós que criamos o nosso próprio futuro, e ele é agora. Né? Faz parte, depende de nós criarmos o nosso próprio futuro / destino, que muitos chamam de destino. Destino depende da gente, não é só algo divino que vai cair e mudar o destino. Então, ou seja, o futuro somos nós que o criamos, depende de nós traçarmos esse chamado destino, mas ele não chega para todos.
porque muitos preferem ficar no status quo, na zona de conforto e deixar a vida levar naturalmente, sem justamente buscar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não tem essa música aqui do Brasil, famosa aí, de um grande cantor? Então, ou seja, deixar a vida me levar naturalmente. Tem essa outra também. Isso, gente, vamos ficar só na base da música, da romantização da vida. A vida não é tão romântica, né? A vida é dura, e para que justamente você não fique ali só na parte do entretenimento, mas na vida real, sair um pouco da utopia dessa vida romantizada, né? Deixa para as músicas, para os grandes compositores, filósofos, enfim, a vida, se você deixá-la levar, é um barco à deriva. Ou seja, se você não souber aonde quer ir, você não chega a lugar nenhum. Olha, e agora vamos imaginar que 3 pessoas no mundo inteiro, estivessem elas vivas ou mortas, te davam 10 minutos do seu tempo para tu falares com elas o que tu quisesses. Quem seriam as 3 pessoas que tu irias escolher para falar esses 10 minutos e porquê? Minha mãe, lógico, né? Porque minha mãe hoje não presenciou as minhas principais conquistas, né? Eu era muito novo ainda, estava na graduação, então ela, primeira, com certeza, né? De justamente conversar, e até o conselho de mãe, né? Pessoal, quem tem mãe, escute mãe, tá? Só depois que perde que vai valorizar e falar, poxa, aquele sermão, aquela minha mãe falando ali, era a melhor coisa que tinha, não sabia valorizar. Então, o seu principal mestre é a sua mãe, com certeza, tá? O segundo seria Deus. Eu acredito Deus muito mais, não numa personificação de uma pessoa específica, mas Deus de uma energia, tá? De uma pessoa, um poder muito maior do que nós, enquanto pessoas ali, de carne e osso. Então, Deus, para entender um pouco, né, e escutar ele falar sobre esse universo, né, de várias formas aí, que alguns acreditam, desde a matéria até o outro lá, no sentido bíblico. Então, Deus nessa questão da luz mesmo, do criador do, né, universo. E um terceiro que eu acho que seria fantástico de conversar com essa pessoa, é um personagem fictício, mas seria por ser fã de Star Wars, Mestre Yoda. Eu acho que é um cara, eu queria ter um aprendizado com ele só de um mês, queria ser um padawan do mestre, né, Yoda, porque eu acho que ele traz para a gente um aprendizado que o mundo precisa, de amor, de compaixão, de respeito, de sabedoria. Então é um cara aí, eu acho que hoje que são coisas que o mundo precisa, e o nosso mestre Yoda traz muito bem isso. Eu queria ter pelo menos um dia ser padawan dele, que eu acho que seria um aprendizado aí para a gente fazer do mundo melhor, com mais amor e respeito aos próximos. Olha, e se Deus, o universo, energia, o que lhe queiras chamar, te desse um superpoder, qual é que tu irias escolher e porquê? Um superpoder, se eu tivesse, de ser invisível. Eu queria ter um superpoder de ser invisível, não de voar, nada. Eu queria ser invisível para justamente acompanhar. Eu gosto muito de estudar o comportamento, sabe, Alexandre? De acompanhar as pessoas como elas são, de justamente naquele momento quando não tem ninguém próximo, quando elas são elas mesmas. Então é mais como que seria fazer aí um estudo, né, de observação e também, por trás, lógico, curiosidade de ver como que as pessoas são no seu momento ali de estarem sozinhas e não querer ser alguém para a sociedade, né? O tempo todo a gente tem que se apresentar de alguma forma. Então, isso seria essa invisibilidade. Eu acho que seria interessante aí, por justamente eu gosto muito dessa área de entender o comportamento humano também. E vamos fazer a última coisa. Eu vou pegar o livro 7 Passos de Sucesso, vou folhear durante 3 vezes, tu vais-me mandar parar em cada uma delas, vai-me saltar à vista uma palavra. Essa palavra eu vou-te lançar para esse lado. Se te fizer lembrar uma história ou o que é que essa palavra significa para ti ou que vais partilhar connosco, está bem? És tu que mandas parar.
Parou. Otimização. Otimização. Meu significado de otimizar, eu falei sobre isso. Sendo um pouco redundante aqui, mas otimização é hoje você ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Aquele lifelong learning, ou seja, o eterno aprendiz. Você otimizar, buscar essa melhoria contínua aí todos os dias, porque todo dia a gente tem algo para aprender. Tanto para compartilhar, por sinal, quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo, e principalmente para a gente aprender. Então, otimizar o nosso dia para nos tornarmos melhores aí no dia a dia e construirmos o nosso próprio livro. Vamos à segunda. Parou. LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn. O LinkedIn transformou minha vida. Porque através do LinkedIn, hoje eu dou cursos e treinamentos, e foi o primeiro curso que possibilitou ser fora de Belo Horizonte, minha região específica, e com ele eu tive essa oportunidade de realizar um sonho, que é ir para várias regiões, cidades e posteriormente países, através de um produto que eu tenho, que é curso sobre o LinkedIn. E vamos então à última. Parou. Capacidade. Capacidade é você acreditar em você mesmo. Né? Ter essa consciência que você é capaz. Falei sobre isso, você não precisa ser igual a ninguém, tem que ser você mesmo. Cada um tem as suas características, as suas limitações, as suas possibilidades, mas você é capaz e basta acreditar em você. Todos nós somos capazes de atingirmos objetivos ou mesmo de superar algo que gerou uma dor. Olha, Bruno, onde é que nós te podemos encontrar nas redes sociais ou no teu site, se tu assim o entenderes? Bruno de Lacerda. Bruno de Lacerda, LinkedIn, Facebook, Instagram, site brunodelacerda.com.br. É tudo padronizado aí, todas as mídias, e na internet, Bruno de Lacerda vai conseguir encontrar aí. Olha, quero-te agradecer esta hora e 20 minutos, onde partilhaste muito do teu mindset, muitas das tuas experiências, e vou-te deixar também despedir das pessoas que nos estiveram a assistir até agora e que depois vão poder assistir à posterior a esta live no YouTube. Show de bola. Obrigado, Alexandre, pelo convite, e todos que participaram. Quando você estiver pelo Brasil aí, sinta-se à vontade para entrar em contato, para tomarmos um café e continuar esse bate-papo maravilhoso. Obrigado. Campeão, um grande abraço e muito sucesso. Abraço. Até mais. Tchau. Tchau.